Hollywood, em 1962, não era uma fábrica de sonhos. Era um moedor de carne folheado a ouro. A máquina estava sempre faminta, e naquela primavera, seu prato principal tinha nome, sobrenome e um frasco de pílulas escondido na bolsa de maquiagem. Marilyn Monroe. O mundo a via como a deusa platinada, a fantasia inatingível que sorria nas capas de revista. Mas nos corredores frios da 20th Century Fox, ela era tratada como um problema de milhões de dólares, um ativo defeituoso, uma bomba-relógio com batom vermelho. A história oficial dirá que seus últimos dias em um set de filmagem foram marcados por histeria, irresponsabilidade e um colapso total. Dirão que ela atrasava horas, que esquecia as falas, que o álcool e os barbitúricos haviam devorado sua mente brilhante. E os executivos do estúdio, homens de terno cinza com calculadoras no lugar do coração, estavam prontos para jogá-la aos lobos, destruindo sua carreira antes que ela pudesse destruí-los. Mas existe uma história que não está nos relatórios de produção. Uma história que os engravatados tentaram enterrar, porque desafiava a narrativa de que Marilyn era apenas uma mulher louca e descartável. É a história do que aconteceu no set do filme maldito Something's Got to Give, num dia em que tudo estava prestes a ruir. Num dia em que Marilyn chegou tão bêbada, tão quebrada e tão aterrorizada que mal conseguia ficar de pé. Os lobos estavam babando, os diretores gritavam, a imprensa abutre circulava. Mas entre Marilyn e o abismo havia um homem com um copo de suco de maçã fingindo ser uísque na mão e um coração muito mais verdadeiro do que Hollywood podia suportar. Dean Martin. O que ele fez por ela naquelas horas sombrias, ninguém nunca soube. Até agora. O ar dentro do Estúdio 14 era sufocante. A poeira dançava sob o feixe escaldante das gigantescas luzes Klieg, que fritavam o ambiente e transformavam o set de filmagem em uma estufa de frustração. O diretor George Cukor andava de um lado para o outro em frente à réplica de uma casa de subúrbio, esfregando as têmporas de uma forma que sugeria o início de um aneurisma. Fazia calor, fazia barulho, mas acima de tudo, fazia um silêncio tenso e venenoso entre as tomadas. Cukor olhou para o relógio de pulso pela enésima vez. Eram 4 da tarde. A chamada original havia sido para as 7 da manhã. Ao lado dele, 2 executivos da Fox, homens com o suor brilhando em seus lábios superiores e pranchetas firmemente apertadas contra o peito, murmuravam entre si com a fúria fria de quem vê seu bônus de Natal evaporar. Cada minuto de equipamento ligado, de equipe parada, custava uma fortuna, e a causa daquele sangramento financeiro ainda não havia pisado no palco. Longe dali, encostado em sua cadeira de lona com seu nome impresso nas costas, estava Dean Martin. Ele parecia ser a única criatura viva naquele edifício blindado contra o som que não estava prestes a ter um colapso nervoso. Dean vestia um terno impecável, a gravata levemente frouxa, segurando um cigarro que queimava lentamente entre os dedos longos. Ele observava o pânico ao seu redor com a mesma indiferença tranquila de um homem assistindo a formigas brigarem por uma migalha de pão. Hollywood achava que conhecia Dino. Achavam que ele era o companheiro de copo alegre, o alívio cômico e charmoso, o homem que não levava nada a sério. Eles não sabiam que por trás daquela névoa perpétua de fumaça e sorrisos de pálpebras pesadas, Dean Martin era o homem mais observador da sala. Ele via através das fachadas. Ele via através da crueldade mecânica daquele lugar. E então, o rádio de um assistente de direção chiou. As pesadas portas duplas de isolamento acústico do estúdio se abriram com um rangido pneumático. O murmúrio no set morreu instantaneamente. O som dos saltos batendo no chão de concreto ecoou como tiros em um beco escuro. Era ela, Marilyn,
Mas não a Marilyn dos pôsteres, não o furacão de sensualidade e luz. A mulher que caminhava trêmula em direção ao set parecia um fantasma assombrando seu próprio corpo. Ela usava grandes óculos escuros para esconder os olhos vermelhos e inchados, e um lenço amarrado na cabeça que não conseguia esconder os fios platinados desgrenhados. A maquiadora correu até ela, tentando freneticamente aplicar pó compacto nas bochechas pálidas, mas Marilyn a afastou com um gesto fraco. O cheiro adocicado de vodka e a química fria dos sedativos a precediam como uma nuvem negra. Ela não estava apenas bêbada, ela estava em decomposição clínica, esmagada pelo peso de ser o sonho do mundo inteiro e o pesadelo de si mesma. Cukor não teve piedade. Os executivos deram um passo à frente como abutres sentindo o cheiro da carniça. Vá para a sua marcação, senhorita Monroe. A voz de Cukor estalou como um chicote no ar morto do estúdio. Já perdemos o dia inteiro. Vamos pelo menos tentar gravar a cena do corredor. Marilyn assentiu vagamente. Ela tirou os óculos escuros e a visão partiu o coração de qualquer um que tivesse um, exceto dos homens do estúdio. Seus olhos estavam vidrados, perdidos em algum lugar doloroso dentro de sua própria mente. Ela caminhou até as marcas de fita adesiva no chão, cambaleando levemente, os sapatos de salto agulha ameaçando traí-la a cada passo. O roteiro exigia que ela entrasse, olhasse para Dean, proferisse uma fala rápida de comédia leve e saísse. Uma ação de 15 segundos. Uma eternidade para alguém que mal conseguia lembrar o próprio nome. A claquete bateu. Ação! O mundo aguardou. Marilyn piscou para a luz brutal. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela piscou novamente, as mãos apertando as laterais do vestido florido até os nós dos dedos ficarem brancos. O silêncio durou 5 segundos insuportáveis. 10 segundos. Alguém na equipe técnica, escondido na escuridão atrás das câmeras, soltou um risinho abafado e maldoso. Uma lágrima silenciosa começou a se formar no canto do olho de Marilyn, traindo o pânico absoluto que a engolfava. "Corta!" rugiu Cukor, atirando o roteiro na cadeira. "De novo! Do início!" Eles tentaram 3 vezes. Em cada uma delas, o resultado foi uma catástrofe pior que a anterior. Na terceira tentativa, Marilyn não apenas esqueceu a fala, ela tropeçou na ponta do tapete do cenário e teria caído de rosto no chão se não tivesse se agarrado a um abajur cenográfico que despencou com um estrondo ensurdecedor. O estúdio explodiu. Cukor gritava maldições em 2 idiomas. Os executivos balançavam a cabeça, nojo estampado em seus rostos. O produtor sênior, um homem calvo com veias pulsando na testa, marchou implacável em direção ao palco. O plano era óbvio e brutal. Ele ia demiti-la ali mesmo, na frente de 80 técnicos de equipe, humilhando-a publicamente para garantir que a culpa do fracasso do filme recaísse inteiramente sobre os ombros frágeis daquela mulher dopada. Ele ia destruí-la para salvar o balanço trimestral da empresa. Marilyn encolheu-se contra a parede do cenário falso, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando convulsivamente. Ela estava esperando o golpe de misericórdia, o fim de tudo, mas o golpe nunca veio. Antes que o produtor pudesse dar mais 3 passos, uma figura esguia de smoking bloqueou seu caminho. Dean Martin deslizou entre os tubarões e a presa com a graça letal de um toureiro. Ele não estava com pressa. Ele tomou um longo e deliberado gole de seu copo, deixou a pedra de gelo tilintar contra o cristal, e então se virou para Cukor, abrindo os braços e exibindo o sorriso mais largo e embriagado de sua carreira. "Ei, Pally!" A voz de Dean ecoou, arrastada e exageradamente alta. "Eu não sei você, George, mas eu não consigo lembrar uma maldita palavra desse roteiro hoje." O silêncio que se abateu sobre o estúdio foi ainda mais absoluto do que quando Marilyn havia chegado. O produtor parou no meio do passo, confuso. Cukor
franziu a testa. Do que você está falando, Dean? É a cena do corredor. Você só tem que ficar parado. Dean balançou a cabeça, exagerando o movimento, derramando um pouco do líquido âmbar no chão caro do set. Não, não, não. É muito complexo para mim hoje. A verdade, cavalheiros, é que o bom e velho Dino passou a noite inteira em Vegas e acho que deixei meu cérebro em uma mesa de craps no Sands. Ele deu um tapinha desajeitado no ombro do produtor furioso. Eu estou muito bêbado para trabalhar hoje, rapazes. A culpa é minha. O italiano aqui não consegue focar os olhos na garota. Era a mentira mais absurda e brilhante já contada naquele terreno. Todos ali sabiam que a imagem de bêbado de Dean Martin era 90% encenação, que o líquido em seu copo era frequentemente suco de maçã. Eles sabiam que ele tinha chegado na hora, conhecia suas falas de cor e não havia errado uma única marcação a semana inteira. Mas ele era Dean Martin, o presidente do conselho, a realeza de Hollywood e o melhor amigo de Sinatra. O estúdio não podia gritar com ele. O produtor não podia humilhá-lo. O escudo de poder de Dean era impenetrável. E naquele instante crucial, ele pegou esse escudo e o estendeu sobre a garota quebrada chorando no canto. Você está me dizendo, o produtor gaguejou, a voz tremendo de frustração contida, que você, Dean Martin, está muito incapacitado para terminar essa diária. Dean sorriu aquele sorriso matador. Bingo, Pelly. Estou vendo 2 diretores no momento e nenhum deles parece feliz. Cancela o dia. Ponha na minha conta. Sem esperar por uma resposta, Dean virou as costas para as autoridades supremas do estúdio. Ele caminhou suavemente até a parede onde Marilyn estava encolhida, tremendo incontrolavelmente. Ele não disse uma palavra. Ele não a julgou. Ele apenas estendeu a mão, segurou-a gentilmente pelo cotovelo, como um cavalheiro conduzindo uma dama de honra para um jantar, e a guiou para fora daquele inferno de luzes e julgamentos silenciosos. Ele a levou até o camarim dela, fechou a porta para os abutres lá fora, sentou-se em uma cadeira no canto e simplesmente ficou lá, fumando em silêncio, enquanto ela chorava até dormir no sofá de veludo. Ele lhe deu o único luxo que Hollywood se recusava a oferecer a Marilyn Monroe: dignidade. No entanto, a verdadeira lição de força não aconteceu apenas naquele dia. A máquina engoliu o sapo por um tempo, mas a paciência corporativa é curta. Algumas semanas depois, após novos atrasos e o agravamento do estado de Marilyn, os engravatados da Fox decidiram agir de forma implacável e irreversível. Sem aviso, eles a demitiram. Emitiram um comunicado à imprensa difamando sua reputação, classificando-a como doente mental e irresponsável. Mas a máquina era gananciosa. Eles não queriam cancelar o filme, queriam salvá-lo a qualquer custo. O plano era rápido e asséptico: escalar a bela e competente atriz Lee Remick para substituir Monroe, refazer as cenas dela rapidamente e levar o produto aos cinemas. Eles ligaram para os agentes de Dean, esperando que a estrela masculina simplesmente continuasse seu trabalho com a nova colega. Afinal, negócios são negócios, e em Hollywood todos têm um preço e todo mundo se curva perante a sobrevivência. A resposta de Dean Martin foi entregue não com gritos, nem com ameaças de processos judiciais ou escândalos na imprensa. Foi entregue com a frieza de um executor da máfia, enviando um aviso final. Na manhã seguinte, à demissão de Marilyn, o estúdio estava agitado, preparando os novos cronogramas para Lee Remick. O diretor Cukor respirava aliviado. O produtor andava pelos corredores com a postura de um general vitorioso que acabara de executar um soldado desertor. Até que o advogado pessoal de Dean Martin atravessou as portas do escritório da presidência do estúdio com uma fina pasta de couro nas mãos. O advogado não se sentou. Ele não aceitou o café oferecido. Ele apenas retirou o contrato original de Dean, o grosso calhamaço de papel que garantia a ele um cachê estratosférico,
colocou-o em cima da mesa de mogno do executivo e apontou com a ponta de uma caneta de ouro para uma cláusula minúscula na página 12. "O senhor Martin", disse o advogado com uma voz desprovida de emoção, "tem o direito contratual de aprovar sua protagonista feminina. Ele assinou para trabalhar com Marilyn Monroe, exclusivamente com Marilyn Monroe." O executivo sorriu de lado, achando que era apenas um jogo de negociação. "Bem, o estúdio demitiu a senhorita Monroe por quebra de contrato e incapacidade severa. O senhor Martin é um profissional. Lee Remick é excelente. Nós podemos negociar um bônus por esse pequeno inconveniente. Diga a Dean que..." O advogado cortou o executivo no meio da frase, guardando a caneta. "O senhor Martin pediu que eu lhe desse um recado textual, senhor. Ele disse, sem Marilyn, sem filme. Dean não vai aparecer no set amanhã. Ele não vai aparecer na semana que vem." Ele terminou. O estúdio entrou em convulsão. Demitir Marilyn era um risco calculado. Perder Dean Martin era um desastre financeiro sem cura. O filme desmoronaria. Eles ameaçaram Dean com processos de quebra de contrato na casa dos milhões. Prometeram destruir sua carreira nas telas, espalhando que ele era tão irresponsável quanto a mulher que ele protegia. A pressão era colossal, do tipo que fazia homens fortes chorarem e rastejarem de volta, pedindo perdão aos donos dos talões de cheque. Mas eles estavam lidando com Dino, um homem que já havia olhado para o abismo do crime organizado de Chicago sem piscar. Processos judiciais e ameaças de executivos não eram nada para quem conhecia de perto o gosto do sangue e da lealdade cega. Dean Martin ficou em sua casa em Beverly Hills, jogando golfe, bebendo seus sucos e uísques verdadeiros, absolutamente intocável. Ele se recusou a dar um único passo dentro da 20th Century Fox. Ele sabia que estava arriscando sua fortuna, mas para ele o que importava não era o dinheiro, era o princípio. Ele via em Marilyn não o símbolo sexual que o mundo consumia, nem o problema psiquiátrico que o estúdio abominava. Ele via a garota apavorada, a alma frágil tentando sobreviver em um aquário cheio de piranhas. E ele havia decidido que os tubarões não iriam devorá-la enquanto ele estivesse de vigia. No final, a teimosia letal e fria de Dean quebrou o estúdio. Percebendo que não havia filme sem o seu astro principal e que Dean jamais recuaria de sua palavra, os orgulhosos executivos da Fox não tiveram outra escolha senão engolir o próprio veneno. Eles recontrataram Marilyn Monroe. Tiveram que oferecer um salário maior e aceitar condições humilhantes para a diretoria, tudo porque o homem de sorriso letárgico e copo na mão não os deixou descartar uma vida humana como lixo de estúdio. O filme, tragicamente, nunca foi concluído. O relógio de Marilyn esgotou pouco tempo depois, no silêncio escuro de um quarto em Brentwood. Mas nos seus últimos meses de vida, nos dias mais sombrios, quando a tempestade estava em seu pior momento e o mundo inteiro estava preparado para vê-la afundar, ela sabia que havia um homem na ilha que havia parado os ventos por ela. Dean Martin dançou a mesma música de sempre, mas nos bastidores sombrios, ele provou ser o maior cavaleiro que Hollywood nunca mereceu.